Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Felipe, sou aluno da Unite Joinville e estou fazendo um estágio para o ensino médio, né? Estou falando sobre o século XX, estou dando aula para o ensino médio sobre o século XX, né? Para a licenciatura de História, né? E aqui eu estou recapitulando, tentando fazer uma cronologia do século XX. Eu sempre falo e vou repetir aqui novamente. O século XX começa de 1901, vai até o ano 2000, né? E no meio desse século acontecem muitas coisas assim, um século extremamente conturbado, violento. Hoje especialmente vamos falar do talvez o episódio mais violento desse período, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Mas lembrando sempre que é muitos conflitos, muitas coisas acontecendo, aconteceu muita coisa, muitas transformações no mundo, né? Então é impossível dar aula só 6 horas, 6 horas da aula explicando todo o século. Então aqui vou tentar dar uma aula explicando resumidamente, mas tem consciência que é muita coisa ficou para trás, então é só uma pequena parte, né? Porque é muito difícil, né? E hoje vamos dar aula sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos falar desse conflito que foi tão marcante, tão forte, tão pesado, assim. Estima-se que morreu de 50 a 80 milhões de pessoas, então, para ter uma dimensão dessa tão grande, tão gigantesca, de 30 milhões, para você ver quanto foi difícil, foi extremamente marcante, pesado, né? É um assunto que é muito relembrado em filmes, documentários, música, teatros, peças, e entre outras coisas, séries, né? Que é muito marcante, né? Então nós vamos falar, vou dividir essa aula em duas partes. Vou falar do começo da Segunda Guerra até a segunda parte, até 41, 42, que é como começar a ter uma inversão da guerra, né? Então, vou explicar ali esse período, né? E depois de 42 ao final da guerra, 45, eu vou fazer outro vídeo depois, né? Explicar outra coisa. Então, eu vou separar em duas partes esse vídeo, porque eu creio que vai ficar um pouco grande, assim, né? E não vou explicar batalha por batalha, de pedaço por pedaço, todo o conflito assim, porque é um conflito muito grande, de dimensões gigantescas. Porém, eu vou tentar separar alguns tópicos, algumas guerras, algumas batalhas, mas foi muitas batalhas, foram enormes batalhas. Não vou explicar tudo, por que aconteceu, como aconteceu batalha por tipo, porque fica muito gigante, né? Mas algumas partes, né? Lembrando que essa Segunda Guerra, diferente da primeira, é um conflito de maior extensão, né? Então vai ser um pouco além do continente europeu, né? Vai pegar a África, vai pegar a Oceania, vai pegar a Ásia, mas a Ásia e a África, mas a Oceania também vai ter conflitos. Então, e vai ter países também da América Latina, caso o Brasil vai se envolver também, pouca gente sabe disso, mas se envolve também na Segunda Guerra, né? E a própria os Estados Unidos também que vai se envolver futuramente, né? Mas é um conflito que vai no Pacífico também, vai ter muita guerra, muita batalha no Pacífico, na Ásia e na África também, né? Então no norte da África ali, principalmente no Egito, Marrocos, na Tunísia ali também. Então vai ser uma guerra com maior dimensão, né? Vai ter um pouco maior. Mas ainda não vai ser todo o continente assim, né? Não é todos os continentes, mas um de maior. Dizem que acho que 72 nações que vai ter, né? Então vai ser uma guerra, né, muito violenta, muito pesada, assim, de batalhas assim muito marcantes, assim, né, de recordes, né. E como que começou assim? Lembrando que começa 39, né, mas não necessariamente 39, né. Eu dei o primeiro vídeo feito da primeira aula da Primeira Guerra Mundial. Isso é uma base, uma continuidade, né. A Alemanha, ela sai derrotada pela Inglaterra e pela França na Primeira Guerra Mundial, né, em 1918, né. E tem um tratado chamado Tratado de Versalhes, né, que bota a culpa
bota a culpa muito na Alemanha, né? Então ela vai limitar o exército em 100 mil, vai dar uma dívida pesadíssima para a Alemanha pagar, vai devolver os territórios da Alsácia-Lorena e outros territórios, vai limitar muita coisa. Então, basicamente, a Alemanha vai ser a maior derrotada. E a Itália também ela se sente meio traída porque ela ajuda a aliança da Tripartite, né, da Inglaterra, a ter nova história e não tem, né? Ela fica meio que a ver navios, né? Então a Itália também vai ter esse sentimento. Então a Alemanha vai ser causadora desse. Vai sentir muito injustiçada nesse Tratado de Versalhes, né? E a Alemanha e a Itália por não ter ajudado e não ter concedido os territórios, né? Então vai ser ter muito isso. Porém, também vai vir a crise de 29. Os Estados Unidos vai fazer empréstimo para a Alemanha também se reconstruir pós a Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra, os Estados Unidos vai ficar fazendo empréstimo, vai ajudar, né? Vai ajudar financeiramente. E com isso vai rolar a revolução do Mussolini na Itália, né? Então a Itália vai ter ações fascistas, os fascistas vai tomar proporção, vai ter uma marcha de Roma, ela vai conseguir tomar poder, que vai inspirar a Alemanha na República de Weimar, né? Com a queda do Império Alemão, vai formar a República de Weimar, né, cara? E aí vai entrar numa crise econômica tremenda, ferrada, né? Expliquei aí na aula passada, no vídeo passado, sobre a ascensão do nazismo, vai explicar essa coisa, então aqui muito resumidamente, né? E o Hitler vai chegar ao poder, né? Vai por vias eleitorais, tá? Vai chegar ao poder em 33 e vai tomar a Alemanha companhia e vai se construir na Alemanha, né? E a Itália também vai se construindo. E com isso, em 36, no vídeo passado, eu falei sobre a Guerra Civil Espanhola também, que vai tomando proporção. Então, esses países de viés totalitário, de viés mais fascista, né? Eles vão se reconstruindo, né? Só que a Alemanha vai ficar um pouco meio na bronca também, assim, dos países. E com a crise de 29, até a crise de 29 nos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos estavam fazendo empréstimo para a Alemanha se construir? A Alemanha vai ficar devastada demais em 29 também. Então já tem uma crise, um empréstimo para pagar, uma dívida milionária, bilionária da Primeira Guerra, e que a crise de 29 vai ser afetada também, os sistemas estão capitalistas, liberais, vai ficar muito em choque e vai dando vez para os movimentos socialistas, lembrando que a Rússia passa por uma revolução em 17, né? Então vai tomando poder, 22 ela entrando na guerra civil e os bolcheviques com Lenin que vai vir morrer, com o Stalin em 24 vai tomar o poder e vai querer expandir essas ideias socialistas comunistas. Então a Europa inteira vai estar muito nesse caos, nesses movimentos de extrema direita, fascismo, e as pessoas socialistas, esse movimento de extrema esquerda, que também na União Soviética vai querer expandir. Então vai ficar muito nesse bule de fogo. E que a crise de 29 isso se agrava muito, né? Então a Europa vai estar nesse conflito muito bélico, muito nervoso. E a Alemanha vai se construindo com o carro Hitler. O Hitler vai fazendo um bom governo assim a priori. Então vai construindo ferrovia, indústria e vai formando assim. E ele vai invadindo os países, né, cara? Então com essas guerras iminentes, vai acontecendo tudo isso aí, vai ocorrendo, vai tendo essas dimensões gigantescas. Lembrando que tudo isso vai acontecer na Europa, mas no Pacífico, o Japão também está acontecendo muita coisa. Em 35 a Itália vai invadir a Etiópia na norte da África, vai querer tomar posses e tal. Vai acontecendo muita coisa no mundo todo, né? Então o mundo todo está acontecendo. Só que aqui a historiografia se concentra muito, principalmente aqui, na Europa, né? Então os conflitos ficam muito evidentes muito na Europa, mas não é só na Europa, né? Então em toda parte, muitas partes localizadas no mundo tá acontecendo muito conflito também, né? Então é bom a gente ter isso em mente aí com nós. E com o Hitler reconstruindo a Alemanha, tomando a Alemanha, o Hitler vai ganhando força. Então ele vai invadir primeiro a Áustria, né? A Áustria, sim. Só que a Áustria era meio simpatizante com o nazismo, com o Hitler, não vai ter muita resistência, vai meio que beleza, assim, e vai tomando. E aí
tem uma coisa, vão querer invadir o Sudete na Tchecoslováquia, né, em 38, né? E vai ter um acordo entre a França, a Inglaterra e a Alemanha, com a Inglaterra, a França e a Alemanha, né? Para quê? Para anexar o Sudete, né? O Sudete é uma região da Tchecoslováquia que faz fronteira com a Alemanha. E a Tchecoslováquia tem umas etnias alemã também, ariana também. E o Hitler queria fazer parte. Então ele queria dominar essa região para fazer. Lembrando que o Hitler e a Alemanha, eles têm uma cultura eugenia. Então quer dizer, eles têm uma idealização de uma cultura eugênica. Ele queria fazer uma raça puriana, uma raça ariana. Então ele queria que toda a Europa fosse branqueada, fosse loiro, fosse ariana, fosse puro. Ele se achava mais puro que o outro. Então, pessoas que eram ciganas, que eram negras, que eram gay, que eram deficientes, o Hitler, sim, eu vou ter que usar essa palavra que queria exterminar mesmo, era acabar mesmo. Então, ele vai fazer sobre isso. Então, ele vai ter essa ideologia. Então, ele vai querer primeiro acabar com a etnia, exterminar outras etnias. Ele só queria que sobrevivesse a etnia ariana e não outros que não fossem pertencentes a isso. Então, os tchecos, os ciganos de outros caracteres, vai passar muito complicado, né, irmão? Então, nesse acordo de Munique, tem um filme que se retrata no Netflix, chama No Limite da Guerra, que vai falar sobre esse acordo de 38, né, de Munique, que a Inglaterra, a França e a Alemanha vão dar, e a Inglaterra e a França vão ceder ao Sudeto para a Alemanha, porque a Alemanha queria industrializar, queria fazer e ficava numa região. Então, assim, né? Então o Hitler vai tomando uma expansão, vai fazendo acordo. Só que vamos lembrar que o Hitler é um cara que não cumpre muitos acordos, né? Então ele não vai cumprir muitos acordos, né? Só que o clima já vai ficando pesado, né? As pessoas já vão percebendo que o Hitler é meio complicado, né? Então vai estar na Alemanha, nesse momento, já está perseguindo muitos os judeus, os comunistas, já está criando os guetos, já estão proibindo as liberdades de entrar em lugares públicos, já estão fazendo o campo de concentrações. Então a Alemanha já está ficando muito perigosa, assim, já tá ficando muito perigoso, assim, né? A Itália vai se avançando cada vez mais, o Japão também vai ter uma ditadura com o imperialista também, uma ideologia nacionalista também vai tomando muita vez também, então vão se construindo. Então, tudo isso vai acontecendo, né? Então a Alemanha vai se favorecer cada vez mais. Então, dentro desse acordo de 38, vai ficar estabelecido para a Inglaterra e a França para ver se dá uma acalmada na Alemanha, né? No Hitler fica aí, você vai ter, mas daí não passa, né? Daí não passa. E o Hitler, ele é um cara muito estratégico, ele vem pensando muito na guerra, ele já entra no poder querendo uma guerra, porque ele tem esse sentimento de revanchismo. O Hitler luta na Primeira Guerra, ele não queria se entregar. Ele era um cara muito negócio, então ele queria a Segunda Guerra. Já a França e a Inglaterra não queriam, assim, já estava meio saco cheio. Tinha vencido também, né? Então também era outra coisa também, né? Então ele vai calculando se ele souber que ele pode que ele foi entrando numa guerra for atacando, vai se complicar, então ele invadiu um, invadiu. É uma coisa também meio que metendo, sabe? Tipo, ele não podia ter 100 mil exércitos, vai dar um dano. Ele não podia ter outro território, vai conquistar território. Então ele é meio uma forma de provocativa, né? Ele quer isso, né, cara? Ele quer uma guerra. E sempre nessa coisa de exterminar pra ficar só os brancos, né? Uma branquitude ariana. Então ele só queria que esse pessoal foi. Então ele tinha um projeto assim meio de exterminar mesmo, de acabar com pessoas que não fossem com ele, né? Então era, né, uma coisa bem perigosa, assim, né? Né? Em 39 ele vai fazer o pacto nazi-soviético com o Stalin, né? Com a União Soviética, né? O que é isso? Eles vão fazer um acordo entre os dois de não ataque, de não ter guerra, né? Porque a Alemanha sabe que a União Soviética é um país. Lembrando que a União Soviética é o maior país continental, territorialmente. Então ela é gigantesco, né? Então tem pessoas, tem um país muito gigante. Ele não queria
ter esses ataques, né? E a União Soviética também sabia que a Alemanha também era um exército pesado, já estava se expandindo. Então eles não eram amigos, entendeu? Não eram amigos, não foi um acordo, uma aliança, nada disso. Só foi um pacto de eu não ataco você, eu não invado teu território. Porque na Primeira Guerra, a Alemanha tinha que ficar brigando com a Inglaterra e com a França de um lado, e do outro lado tinha a União Soviética, tinha a Rússia, não era a Soviética, o Império Russo, né? Então ele meio que foi assim, vou dar uma segurada nos caras aqui pra me preocupar só aqui embaixo com os caras. E a União Soviética também tinha seus problemas internos, tava querendo se armar também, tinha suas preocupações internas também, então pensou também, não, também então você fica na tua que eu quero me preocupar aqui. E isso era uma coisa meio que boa para os dois, mas eles não se gostavam, eles se detestavam, né? Eles se odiavam os dois, assim, só que era de interesse de bom lado para os dois, então eles fizeram um acordo, assim, mas os dois eram inimigos, não era amigo, não foi aliança, não foram nada, só foi um acordo que, ó, eu não ataco com o outro, eu não invado o território do outro. Fechou? Fechou. Então eles fizeram isso, entendeu? E aí, dia 1º de setembro de 1939, a Inglaterra, a Alemanha invade a Polônia com observação da Inglaterra e da França que reconhece o pacto nazis, não reconhecia o pacto nazi soviético e declararam guerra à Alemanha. Então, quer dizer, dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, né? Já tinha invadido a Áustria, já tinha invadido a Tchecoslováquia, e aí começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Eles não queriam, né? Mas quando invadiu ele, porque ele tinha território também da União Soviética também, aí já foi falou, não. Aí deu ruim, por quê? Porque a Polônia também é do lado da França, né? É com o lado que a França tem a Alemanha e a França, e tem um corredor ali, que é aqui embaixo fica a Polônia. Aqui fica a França, aqui é a Alemanha, e aqui tem esse corredor, né? Até na escola tem a brincadeira, o pessoal fala corredor polonês, corredor da massa, passar no chutão, pra passar pra lá, né? Então, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha em 1939 começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial, porque aí tem várias alianças, tem vários pactos, então aí vai descambelar tudo e a Alemanha tinha uma estratégia de guerra chamado Blitzkrieg, não sei se é assim que fala, que é uma guerra que relâmpago, ele chegava na noite, na madrugada, bombardeando, tacando o negócio, né? E chega de relâmpago, destacando, ele era muito forte, na Luftwaffe, né? Que era a Força Aérea, né? Então eles vão atacar pela Força Aérea, ajudou na Guerra Civil da Espanha, essa estratégia, né? Então eles vão passar por ali, né? Então eles sempre têm essa estratégia de invadir. Então eu vou invadir a Polônia e vou tomar a Polônia também, né? Então, assim, de 1939 a 1940, então, a Alemanha teve inúmeras vitórias, eles foram crescendo muito, teve muitos avanços. E não só ele, a Itália também na África, o Japão, eles vão se aliar com o Japão futuramente, o Japão também com o seu império também no Pacífico. Vai tendo inúmeras vitórias, vão invadir a China, vão querer dominar a China. Desculpa. Há muitos relatos, há muitas histórias assim, que, que muitos chineses que hoje que vivem no Brasil, em São Paulo principalmente, em São Paulo tem o Bairro da Liberdade, que é de japonês na verdade, mas dos asiáticos, tem muitos lá chineses, em Curitiba, em todos os lugares. Muitos deles eram japoneses, mas se diziam chineses porque por causa da Segunda Guerra Mundial era mal vista, né? No Brasil há relatos que não podia falar alemão em certas regiões, entendeu? Então, pensa, né? Então, assim, né? Foi muito complicado. Então, nesse começo, assim, nesse começo de guerra, assim, de 39 a 41, vai ter muitos avanços, né? Vai ter muitas vitórias alemãs. O Hitler vai ficar negócio. E a principal dela vai acontecer na França, né, cara? Vai acontecer na França. Porque logo depois de invadir a Polônia, o Hitler e a Alemanha invadem a França. E aí é um momento complicado, porque é a primeira grande nação mesmo, primeiro país assim, não vou dizer certo, mas o primeiro país assim, primeiro a gente envolvido, primeira potência que cai, né? Então vai cair, a Hitler vai vencer a Alemanha, dizem que até a rendição
da França para a Alemanha fez no trem, simbologia da primeira vez, aquele acordo que perderam e tal, para acabar. E a França foi invadida, né? Então Hitler ganha Paris, muitos países choram. E aí a Inglaterra, assim, a Inglaterra se preocupa assim, né? Lembrando que nesse período ainda os Estados Unidos não está participando, os Estados Unidos está participando com a arma, né? Tá fortalecendo as armas, ele vai fortalecer o poder bélico e tal, porque ele veio na crise de 29 e com essa guerra ele ganha muito dinheiro. A Primeira Guerra Mundial transformou os Estados Unidos numa potência. E a segunda, futuramente, vai também transformar em outra potência, né? Ele vira essa potência graças à Segunda Guerra, né? Então ele vai se enriquecendo, né? E aí toma a primeira proporção que foi a queda da França, né? Quando a França cai, né? Então foi a primeira grande vitória e a primeira perder, né? Que já começa a... E com isso, claro que o Hitler não ia parar por aí, né? Deu muita confiança para ele, né? Daí com isso, ele manda também a Itália... Manda não, pede, né? A Itália invadiu o Egito, aí invadiu já uma colônia inglesa, né? A Tunísia é uma colônia francesa também, então a Itália vai invadir ali na norte da África, o pau vai comendo e vão começando ganhando território, vão começando a ganhar. Então a Alemanha, a Itália, eles estão ganhando muita força, né? Que eles estão querendo. Então, eles tomam a Polônia, tomaram a França e já querem tomar a Inglaterra. Se já ganha, né? Se tu consegue invadir a Inglaterra, aí é um ganho. Só que aqui é bom a gente pensar numa coisa, né? Guerras não se fazem assim só de... Ah, vai lá, invade de qualquer maneira. Mas tem as questões geográficas, as questões estratégicas, de validar, de forma, geograficamente. A França, geograficamente, também ela é muito pênula. Ela fica entre a França, entre a Alemanha, Itália e Inglaterra. Só que a Inglaterra é uma ilha. Ela tem o mar, então é muito difícil ir maritimamente. No mar, a marinha da Inglaterra é muito forte, né? E a base aérea também, entendeu? Então, para invadir a Inglaterra não é fácil, é muito difícil, entendeu? É muito complicado, mesmo por causa disso, por causa do mar, né? Ela não faz fronteira territorialmente, ela faz fronteira só pelo mar, né? Então, o que o Hitler fez? Foi usar a Luftwaffe, né, a Força Aérea, e bombardeou a Inglaterra, né? Então, em 1940, ela vai invadir a Inglaterra e bombardear. Só que aí os ingleses, aí vai ter um personagem que é muito importante, sim, é bom, não é pouco a falar, né? Mas deveria ser mais lembrado, que é um personagem muito importante para a guerra e para a vitória inglesa, assim, muitas vezes, assim, para até a vitória, depois vamos saber que venceu foi a, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, né? Que é o Winston Churchill, né? O Churchill era um líder extremamente ousado, né? Ele lutou também na Primeira Guerra, que para quem não sabe, também ele foi um combatente. Ele foi vencedor de ser primeiro-ministro. E é um cara que tinha muito... Ele falava muito com o povo, né? Então ele fortalecia muito o otimismo, lutado, era um cara muito estratégico, né? E resistiu bravamente, assim, a Inglaterra conseguiu resistir, né? Graças à sua marinha, a negócio, os bombardeiros, o povo ficava nos metrôs debaixo do oceano. Então, apesar de tudo isso dessa força aérea, é considerado uma vitória inglesa, né? Então, a primeira derrota do Hitler, ainda que não teve um impacto, assim, diretamente, assim, na guerra em geral, assim, né? Tipo, teve impacto porque o Hitler não conseguisse, tipo, talvez tivesse conseguido vencer a Inglaterra, poderia ser o fim da primeira da guerra, né? Porque a Alemanha, a França já tinha caído, os Estados Unidos não estava se envolvendo, né? A União Soviética tinha feito um pacto ali, né? Então, né? Não sei como que ia ser depois, mas o certo é que a Inglaterra resistiu, conseguiu resistir e os alemães não conseguiram invadir a Inglaterra, né? Não conseguiram. E é considerado uma derrota alemã por causa disso, porque eles não conseguiram o grande objetivo, né? Então, a Inglaterra conseguiu se deu. Mas mesmo com isso, o entorno no mundo, assim, tá muito favorável aos alemães, né? Os alemães, os italianos, né? Então eles estão ganhando território no norte da África e e, na, e no Pacífico também, né?
Em 1940 eles vão fazer um acordo tripartite, né? Que vai ser uma aliança entre a Itália, a Alemanha e o Japão. E daí oficialmente os três vão estar envolvidos na guerra. Eles vão querer. Aí, o Japão vai ser uma ditadura lá também, vai perseguir a Cochinchina, a China, a Malásia ali, os territórios que tem colônias inglesas também. Então eles vão ter muito conflito, né? Então vai tendo essa coisa, então vai tendo muita confiança e parece que a Inglaterra vão perder, né? E aí, talvez seja para muitos, assim, muita gente em 1941, para muita gente assim, vão dizer, calma um pouquinho. Vão dizer que vai ser o grande erro do Hitler, talvez, assim, a grande falha do Hitler. E a falha de não estudar a história um pouco também, né? Porque o Bonaparte, o Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia, a União Soviética, e já mostrou que não é muito bom, porque eles têm um aliado muito, muito, muito forte, assim, né? É muito difícil de se vencer, né? E não é uma boa, talvez, fazer isso, né? Que é o quê? Que é o general, principal general de todas as batalhas russas, que é o quê? General Inverno, né? Então, o general Inverno, o general mais forte. E pensa, hein, pensa você, cara, pra fazer uma diferença nos franceses e nos alemães, porque o bagulho é frio mesmo, né? O negócio é frio do caramba. Então, em 1941, a Alemanha vai invadir a União Soviética e dando um fim nesse acordo que de não ataque, né? Que o Hitler, como eu falei, não era um cara muito de seguir acordo, né? Então ele vai invadir ali e aí começa o quê? Ele até consegue querer ganhar ele até consegue querer ganhar assim, ele invade assim. Só que lembra que eu falei pra você que a estratégia do Hitler era uma guerra rápida e relâmpago e rápida, assim? A Rússia é um país continental, é muito grande, né? Então, assim, é muito. E além de ser. Nessa época já tem um poder bélico muito forte, muito pesado, com bastante gente, é um país gigantesco, né? Então, quer dizer, é muito difícil você entrar e sair. Não é que nem na Polônia, por exemplo, que é um país menorzinho, né? Que territorialmente é pequeno. Você entra lá, você vai lá, é mais estreito e tal. A Rússia não, a União Soviética não, ele é mais gigantesco, né? Então, ele tem territorial, tem montanhas, tem gelo, não é tão produtivo, é muito frio, então é muito mais difícil invadir geograficamente falando, né? Países menores é mais fácil. E tentou fazer isso. E primeiro foi Leningrado, então ele teve lá. E aí vai ter muita resistência que o Hitler não esperava, né? A resistência soviética, né? Ele invadiu com mais de 3 milhões de soldados, invadiu pesado mesmo, assim. E aí vai começar, talvez, as batalhas mais sangrentas da história. Talvez não essa, é a batalha mais sangrenta da humanidade. As principais batalhas, assim, é uma coisa assim que retrata muito filme. Tem o filme do Círculo de Fogo, Stalingrado, Leningrado, que reflete muito essa invasão nazista na União Soviética, que foi pesado, né? E como eu falei, no começo assim das primeiras batalhas, o Hitler assim vai pesadão mesmo, vai com 3 milhões de soldados, tanques, aviões, porta-aviões, marítimo, bomba, pesado, eles estrategicamente e não recua. Só que como eu falei, eles não levavam mantimento, né? Eles não levavam as coisas recuperadas, eles não levavam remédio, não levavam comida para pegar dali, né? E com essa resistência soviética, né? Com essa soviética, foi ficando mais complicado. Então o que o Stalin pegou? O Stalin proibiu o pessoal de sair, entendeu? Porque eles estavam querendo chegar em Moscou, né? Pra tomar o parlamento. E aí o que o Hitler queria? Qual que era o que o Hitler queria fazer com a União Soviética? Porque ele não invadiu a União Soviética lá e falou, vou invadir porque eu acho legal aqui.
Porque ele não gostava do povo eslavo. Como eu falei, ele tinha uma ideologia de extermínio, ele queria exterminar os eslavos, os comunistas, eles achavam que os comunistas eram o mal de todo negócio, ele queria falhar, porque que a União Soviética é o berço da criação do comunismo, ele queria fazer uma limpeza étnica, ideológica, e formar os arianos assim, e tomar todo o poder. Então ele queria tomar Moscou, e tomar tudo, matar todo mundo, zoar todo mundo, para fazer. Há muitos, assim, há muitos relatos, há muitos filmes, documentários que tipo falam muito do Holocausto, das soluções finais nos judeus, porque aqui a gente tá falando da guerra, mas na Alemanha tá acontecendo horrores com os judeus, com os comunistas, com os ciganos, com os negros. Então, assim, quem conseguiu fugir, beleza, quem não conseguiu tá indo para os campos de concentrações. Mas na Armênia, na Romênia, na República Tcheca, na Ucrânia, aconteceram coisas terríveis também, assim, coisas assim inimagináveis para as pessoas, para as pessoas, para as consciências humanas. Que assim, a gente fala muito pouco disso porque fica muito. Mas tem documentários sobre isso. Então é importante a gente ter essa noção, entendeu? Entender que essas coisas não aconteceram só na Alemanha, aconteceu na Europa tudo. Foi um período assim muito tenebroso, muito triste, assim, muito sangrento, assim, entendeu? Essas coisas foram acontecendo demais. E tipo, não só com os nazistas, com o soviético, o Stalin também deixava o pessoal passar fome, também matou milhões, matou opositores. Então, assim, não é só ali, não existe bonzinho nessa história, né? É bom que a gente lembra disso, então não existe só bonzinho nessa história, não tem essa coisa, essa coisa bonzinha assim, entendeu? Então é bom a gente ficar atento com isso, tá certo? Então aqui eu vou terminar essa aula aqui, tentando parando aqui na invasão alemã aos nazistas. Depois, na próxima aula, eu vou dar continuidade, vou dar, senão fica muito longo o vídeo. Como eu falei, quero dividir em duas partes, né? Então terminamos aqui em 41, na invasão alemã na União Soviética. Como eu falei, tenha em mente sempre isso, entendeu? Que a Segunda Guerra tem vários conflitos acontecendo em toda parte, como eu falei, como a. Prontinho. Bah. Então, como eu falei, estamos no ano em 41, no ano em 40 fizeram uma com a tripatite, né? Com a tripatite, então tá acontecendo no Pacífico, tá acontecendo na África. Lembra que eu falei que a, a, a Itália expulsou os ingleses no Egito, invadiu o Egito, invadindo o Marrocos, invadiu a Etiópia. Então tá acontecendo em vários outros lugares também, na costa da Grécia, na Turquia. Então vários lugares, o conflito é muito gigantesco, é muitos interesses, é muitos conflitos, então tá acontecendo muita coisa. Então fica essa pensa em mente, entendeu? Tem que é um avanço aqui, os alemães, o eixo que é chamado, né? Tá se avançando, tá conseguindo conquista, né? A Alemanha até então ainda não entrou na. A Alemanha não, a Estados Unidos até então ainda não entrou na guerra, né? E vai acontecendo tudo isso. Então, vou ficando por aqui, eu vou deixar por aqui, tá bom? Na próxima aula eu dou continuidade para falar disso, continuar daqui. Vou ficar atento aqui para na invasão alemã à União Soviética, tá bom? E vou dar continuidade na próxima aula para não ficar tão grande assim o vídeo, para não ficar tão gigantesco, tá certo? Valeu por tudo, muito obrigado e até mais.